Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso de número 11. Feliz Dia dos Pais a todos os nossos irmãos aqui presentes, a todos que estão assistindo a transmissão. Que Deus abençoe a todos. Essa data extremamente importante do calendário. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11. Todos encontraram, amém? A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, 10 leprosos saíram ao seu encontro, os quais ficaram de longe. E lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus lhe disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, enquanto eles estavam indo, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus com seu rosto no chão, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Acaso não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? E Jesus lhe disse: levanta-te e vai, pois a sua fé te salvou. Curve a sua cabeça. Pai das luzes, louvamos o seu nome, te engrandecemos na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite, através do teu evangelho, através do teu texto sagrado, que a sua palavra venha nos renovar, encher da sua graça e da sua presença, em nome de Jesus. Amém. Jesus está numa viagem para Jerusalém, e ele inicia essa viagem em Lucas 9:51. O texto diz lá que ele decide de maneira muito firme, e o seu semblante chega a demonstrar uma certeza efetiva de ir para Jerusalém. Então, de 9:51 até Lucas 19:28, Jesus vai nessa viagem que perdura praticamente 10 capítulos. E nessa viagem, ao longo do caminho, Jesus vai restaurando vidas e vai ensinando e vai curando muitas pessoas. Tanto que Lucas, ele tem um texto que Lucas utiliza chamado Teologia do Caminho. Depois você anota para você pesquisar. É um tema bom de pesquisa. Para Lucas, tudo está no caminho. Paulo se converte a caminho de Damasco. Os discípulos conhecem Jesus a caminho de Emaús. A igreja chamada da Igreja do Caminho. O samaritano está a caminho. O homem está caído à beira do caminho. O cego está à beira do caminho. Tudo para Lucas é no caminho. Por quê? Porque a igreja não está no lugar dela. A igreja está a caminho de algum lugar. Mas aonde nós estamos caminhando, a gente levanta todo mundo que está caído, porque nós estamos a caminho de Canaã. Aleluia! Essa é a visão de Lucas e a teologia do caminho, a teologia fantástica. Então Lucas, trabalhando a teologia do caminho, o texto diz aí que Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, passa entre 2 localidades na sua Bíblia, Samaria e Galileia. Tanto Samaria como Galileia, desculpe o termo, desculpe ser simples demais, Jesus é uma celebridade. Galileia, 70% dos milagres de Jesus fala na Galileia. Primeiro milagre, Caná da Galileia, João capítulo 2, Marcos 1:38. E a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia. Todo mundo conhecia Jesus. Todo mundo sabia quem ele era. Jesus é de Belém de Judá, mas passou a maior parte da sua vida na Galileia, em Nazaré. Era uma cidadezinha pequena, de 100 a 200 habitantes, mas Jesus era o Galileu, e aonde Jesus entrava, as multidões estavam perto dele. Todo mundo queria conhecer Jesus, o Galileu, mesmo sendo de Belém da Judéia, mesmo sendo judeu, ele era conhecido como Galileu. E Samaria? Samaria já foi mais difícil. Lucas 9:52, na sua Bíblia, diz o seguinte: Lucas vai dizer que Jesus manifesta um desejo de ir a Samaria. Fala para os discípulos: vai lá que eu vou lá visitar os samaritanos. Aí o texto diz assim, Lucas aí na sua Bíblia, vai falar assim: e os samaritanos não querem receber Jesus. E não, a gente não quer ele não, bota ele para fora, que a gente não está afim de papo com o judeu.
Isso foi no primeiro ano. No segundo ano, Jesus vai a Samaria. João 4. É necessário que eu vá a Samaria. Isso é o segundo ano do ministério. E de fato, Jesus entra em Samaria. Aprenda uma coisa, meu irmão. O homem pode até tentar impedir o agir de Deus, mas quando Deus quer fazer, ninguém impede. Jesus, ele fala que vai a Samaria, ele vai. E manifesta ali um encontro, uma transformação fantástica. E os samaritanos conhecem Jesus. João 4,41 diz que a ponto que os samaritanos não querem que Jesus vá embora. Porque conhecem Jesus e quer que ele fique. Jesus é assim, quem conhece ele não larga. Quem conhece Jesus de verdade não abandona. Quem conhece Jesus na sua essência, toma a cruz e segue a ele todos os dias. Os samaritanos abraçam, não, a gente quer que o senhor fique. Jesus fica mais uns dias e vai embora. Mas Jesus não está nem em Samaria, nem na Galileia. Ele passa no meio dela. Ele está em algum lugar na sua Bíblia, em uma aldeia. Em uma aldeia que a gente não sabe o nome. Uma aldeia de leprosos, praticamente vivendo do lado de fora da cidade. A lepra, a Tissarat, que em hebraico, Levíticos 13, 14, as leis dietéticas e as leis higiênicas, melhor dizendo, a respeito dos leprosos. Jesus está passando nessa aldeia e ele entra. A gente não sabe qual é o nome da aldeia. A gente sabe que fica do lado de fora da cidade, porque os leprosos não podem ficar dentro da cidade. A gente consegue enxergar isso no texto bíblico. Mateus capítulo 8, a partir do verso de número 1 até o verso 4, quando Jesus cura o primeiro leproso judeu da história, e ele cura o leproso, ele está do lado de fora da cidade. Jesus desce o monte Curuat Ratim, e então ele cura o leproso. E Mateus 8, 5, Jesus entra em Cafarnaum e o centurião se apresenta. Ou seja, o leproso está do lado de fora e o centurião está do lado de dentro. Então havia uma lei que os leprosos têm que habitar do lado de fora da cidade. E esses homens estão do lado de fora. E Jesus está passando nesse lugar para alcançar o Vale do Jordão, chegar até a estrada que liga Jericó a Jerusalém. Ou seja, é a última vez que Jesus está passando naquela aldeia. Olha na sua Bíblia, nesse lugar. E quando ele passa, os leprosos saem ao seu encontro e ficam distantes. Ficam longe de Jesus. A beleza do texto é essa. Esse é o encanto do Evangelho. Nunca mais Jesus vai passar ali naquele momento. Jesus só vai passar ali quando ele voltar. Mas nesse momento é a última vez. O que os leprosos veem? Os leprosos veem uma oportunidade. Aprenda uma coisa, meu irmão. Quando você estuda filosofia, você aprende uma coisa na filosofia chamada tempo. E a filosofia vai nos ensinar que o amanhã não existe. O amanhã é uma projeção, irmão. O amanhã de fato não existe. A gente tem uma projeção do dia de amanhã. A gente projeta o amanhã. O que existe para nós é o quê? Hoje. O que os leprosos? Os leprosos são homens que têm um problema e de fato eles não têm um amanhã. Jesus entra na aldeia, eles olham Jesus e saem ao seu encontro. O que eles dizem? O lance não é amanhã, o lance é hoje. Eles saem ao encontro de Jesus e vão ao encontro dele. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Não deixe chegar amanhã, faça isso hoje. Busque a Deus hoje, clame a Deus hoje, adore a Deus hoje, exalte a Ele hoje. O lance não é amanhã, o lance é hoje, agora, onde você está, onde eu estou, o lance é hoje. E eu quero te dizer uma palavra de profeta: Deus não vai fazer amanhã, Deus vai fazer hoje, Deus vai fazer agora, Deus vai fazer nesse tempo. E os leprosos não deixam para amanhã, eles vão ao encontro de Cristo. O texto: ficam de longe, 100 passos, que é mais ou menos que os leprosos ficam. 100 passos de distância, distante de Cristo. Interessante, verso de número 13. Eles ficam distantes e gritam: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Meu Deus do céu. Eles estão distantes, por serem leprosos, não podem tocar em Cristo, mas eles gritam. Isso que é fantástico. A situação da lepra impede de chegar perto, mas não impediu de clamar. Não deixe que a situação calhe a sua voz. Enquanto mais ela apertar, mais eu e você vamos clamar. Enquanto mais a coisa fica difícil, mais a gente grita. Aleluia. Infelizmente, na pandemia, a situação calou a voz de muita gente. Segundo dados da Junta de Missões Mundiais, 20% da igreja do Brasil desviou-se, afastou-se, por causa da pressão da pandemia.
Gente que ficou distante da igreja, distante da comunhão, mas a voz foi calada. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus de cada um que está aqui dentro, porque mesmo diante de uma situação pesada, apertada e de angústia, a gente clama, a gente grita, a gente bendiz, a gente exalta, a gente abre a boca e glorifica o nome de Jesus Cristo, aleluia! E eles gritam de longe, olha na Bíblia, Jesus mestre, compadece-te de nós. Eu acho interessante no texto que eles não pedem cura, eles pedem por compaixão, misericórdia. Eles pedem, Senhor, nos socorre, nos ajuda. A interessante da palavra de pedir misericórdia é porque Deus é um Deus misericordioso. O que Cristo tem por mim e por você não foi pena, foi misericórdia. Misericórdia e pena é uma distância muito grande. A palavra misericórdia no grego é splarnigzomai, quase uma língua estranha, vem de dentro para fora. É um negócio bonito, é uma tradução fantástica, significa mexendo os órgãos internos, se manifesta algo profundo e poderoso. O que Cristo teve por mim e por você não foi pena, foi por misericórdia. Qual é a diferença de pena para misericórdia? Por exemplo, Jesus ele nunca deu esmola a ninguém. Ele nunca deu esmola. Todo mundo que pedia esmola, desculpe o termo, bem carioca, deixava no vácuo. Dá uma esmolinha. Não, esmola eu não dou não. Porque esmola resolve problema momentâneo. Se você encontrar um morador em situação de rua, no trânsito, alguém pedindo, dá 10 reais aí. Você vai lá, puxa, dá 10 reais para ele. Amanhã ele vai estar no sinal pedindo de novo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Claro que vai. 10 reais resolve o problema? Não, daquela hora. Jesus ele não dava esmola, porque esmola resolve problema momentâneo. Jesus não veio resolver problema de momento. Jesus veio mudar a história da sua casa e da sua vida. Pena significa passar por alguém, dar uma esmola e ir embora. E misericórdia, eu pego ele e levo ele para minha casa. Jesus quando passou por você e passou por mim, ele não teve pena, ele teve misericórdia. Nos catou no chão e nos trouxe para a casa dele, aleluia. O que os leprosos pedem? Os leprosos querem misericórdia. Porque Roma não tem misericórdia, os gregos não têm misericórdia, os judeus não têm misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Eles clamam ao Pai, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor venha nos auxiliar nesse tempo difícil. Interessante que os judeus, quando escrevem a palavra misericórdia, eles pegam emprestado a palavra útero. Olha que fantástico. A palavra útero em hebraico é rechem, a palavra misericórdia é lerrechem, muito parecido. Qual é a ideia de misericórdia e útero? O que os judeus estavam enxergando? Porque o bebê, quando está envolto no saco gestacional, imerso no líquido amniótico durante 9 meses, ele não tem noção do que a mãe está passando aqui fora para ele ser gerado ali dentro. Ele não tem noção da luta, das dificuldades, das pressões que ela está vivendo, mas ali dentro ele está crescendo em vida. Crescendo, oh Jesus, crescendo, comendo, se desenvolvendo. E a mãe aqui fora na guerra, na luta, na peleja, na angústia. E o bebê cresce, vida, poder, aleluia, vida. Aí quando ele nasce, ele vem à vida, ele chora. Aí alguns anos depois, a mãe vai falar das lutas que passou para ele chegar àquele momento. Qual é a ideia de útero e misericórdia? Porque você não tem noção do que você passou de janeiro até hoje para você chegar aqui. Porque você não estava fora da misericórdia, mas a misericórdia estava envolvida em você em todos os dias. A misericórdia te envolveu. A misericórdia de Deus te abraçou. Porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. A misericórdia te abraçou, te envolveu. E com todo respeito às irmãs, que infelizmente tem o aborto espontâneo, mas algumas pessoas que são envolvidas na misericórdia de Deus não são abortados, porque todo homem que tem um propósito dentro da misericórdia nasce, porque Deus vai fazer que com a sua misericórdia guarde a vida desse homem. Oh, aleluia! Por isso que eles pedem misericórdia. Eles pedem, Senhor, nos envolva no seu manto da misericórdia. Nos abrace na sua misericórdia. E o que Jesus faz na sua Bíblia? Jesus é tremendo. E Jesus diz assim, ó.
Ainda aqui um pouquinho. E lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Deixa eu me deter um pouco mais aqui nessa ideia aqui do texto. Eu acho interessante dos leprosos que eles estão distantes de Jesus. Eles olham de longe, mas conseguem identificar quem é Jesus. Eles têm algo na vida deles que eu quero ter também. A pureza do olhar. Por exemplo, os ladrões da cruz, a teologia católica vai dar o nome lá, o Gestas e o Dimas. O Dimas é o camarada que se arrepende na cruz do Calvário. Não que isso exista, mas é só para fazer uma diferenciação entre esquerda e direita, o Dimas. O Dimas se arrepende. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele olha para Jesus, ele reconhece Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que me encanta é os olhos do Dimas e os olhos dos leprosos. Jesus ele começa a apanhar no Getsêmani, e ele apanha praticamente a noite toda. Marcos vai dizer que todo o destacamento romano participou da tortura de Jesus. Todo destacamento romano. Você imagina a PM do Rio de Janeiro, de um tribunal, a PM, ao lado de um tribunal, e encontra Jesus e esbofeteia Cristo. Como é que estava o rosto de Jesus? Disforme, inchado, supercílio aberto, sangrando. Você sabe que qualquer tapa no rosto incha. O osso não foi quebrado porque nenhum do seu osso foi quebrado, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Mas se você tinha supercílio aberto, bochecha cortada, muito sangue, o rosto de Jesus era disforme, via dolorosa, bofetada e cuspe. Jesus sobe na cruz do Calvário, todo mundo gritando: é bandido, é ladrão, desce daí. E o ladrão do lado: ele é rei. Como é que ele consegue olhar para Cristo disforme e enxergar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Ele tem algo no olhar. Oh, aleluia. Eu e você precisamos ter isso. A gente precisa olhar para a situação e ver a situação deformada e mesmo assim encontrar Cristo no meio dela. Oh, aleluia. Os leprosos, como um ladrão, conseguem enxergar Jesus. Então eles pedem misericórdia. Senhor, nos ajude. Venha ao nosso auxílio. Aleluia. E o texto diz na sua Bíblia, verso 14: ao vê-los, Jesus lhe diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que enquanto eles estavam indo, foram purificados. Deixa eu me deter um pouco aqui. Ao vê-los. Rapaz, isso aqui, a gente fica uma semana só pregando isso aqui, ao vê-los. Jesus ele está conseguindo enxergar pessoas que são invisíveis na sociedade romana. Leproso é invisível. Leproso nem nome tem. Qual é o nome dele? Leproso. Na nossa sociedade está cheio de pessoas assim. Quem é fulano? Cracudo, nóia, trombadinha, divorciado, canceroso, a menina que engravidou. A nossa sociedade está cheio de gente invisível, que o problema dele é a identidade dele. Você não sabe quem ele é, mas Jesus conhece ele. Talvez você entrou aqui e ninguém te conhece, mas Jesus conhece você. Aleluia! Jesus entra na aldeia, eu fico imaginando Jesus entrando, eles gritam, e Jesus olha para trás, e o texto diz assim: ao vê-los. Isso demonstra um Deus que me enxerga, um Deus que me observa, e se relacionar com esse Deus que me enxerga é algo único. Porque se esse Deus me enxerga, e de fato ele me enxerga, então ele sabe exatamente o que eu estou vivendo e o que eu estou passando. Eu quero te dizer uma coisa: fica tranquilo, porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus ele não tosqueneja nem dormitará o guarda de Israel. Calabadarassúria. O Pai eterno, o Deus dos céus e da terra, Ele enxerga você. Ele sabe como é que você é. Ele sabe o que tem na sua conta. Ele sabe como é que está o seu armário. Ele sabe como é que está o seu coração. Ele sabe como é que está a sua mente. Ele está olhando para você. Ele olha para você, olha para os seus filhos, olha para a sua casa, olha para a sua família. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aleluia. E ninguém escapa do seu olhar. Esse é um Deus que me enxerga, um Deus que me vê. E a beleza de me relacionar com esse Deus é exatamente demonstrar essa minha sinceridade. Quando o texto diz, e Jesus diz, ao vê-los, Jesus está dizendo: eu olho para vocês porque Roma não olha. Eu olho para vocês porque a justiça judaica não olha. Mas eu olho para vocês.
Cristo é aquele Deus, Cristo é aquele Pai. Cristo é o nosso Senhor que nos enxerga. Eu não fico preocupado em ser enxergado pela multidão. O lance é ser enxergado por Cristo. É que os olhos deles estão sobre a minha vida. Calamandará, chorar, revácia. E poder me relacionar com esse Deus é algo único. Relacionar com um Deus vivo. Essa expressão Deus vivo não é um Deus das ideias de Erasmo de Roterdã, não é um Deus filosófico, não é o Deus Siddhartha Gautama, Buda, que está em forma de estátua até hoje lá, procurando o Nirvana, que não tem nada a ver com a banda, o Nirvana, lá que ele diz que é um negócio lá que atinge a luz e vai para a perfeição. Não tem é um Deus que me enxerga, é um Deus vivo, é um Deus diferente de Denisard Hipólito Rivel, lá de Allan Kardec, que está morto na França, enterrado lá em Paris. É o meu Deus que me enxerga, é o Deus vivo, não é o de Smith Jr., fundador dos Mormons, sepultado nos Estados Unidos, ou de Helena Petrovira, a Blavatsky, a promulgadora da nova era, que está sepultado. Mas você vai a Jerusalém, encontra lá um lugar chamado Jardim do Túmulo, tem uma pedra rolada e uma placa lá escrito: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Ele é vivo. Ele é um Deus vivo. Ele não fechou os olhos para você. Ele te enxerga. O que Jesus faz com os leprosos? Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Enquanto eles estavam indo, foram purificados. Isso aqui é fantástico. Jesus não fala assim: tão curados, tão limpos, tão libertos. Vai mostrar aos sacerdotes. Olha o texto. Não acontece nada. Jesus só dá uma ordem: vai lá mostrar. Nada. O texto diz que quando eles estavam indo, são purificados. A palavra de vitória já foi liberada. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. Não é para você ver. Você só vai receber quando você caminhar. Porque a coisa não acontece com você parado. A coisa acontece quando você caminha. Então, quando você caminhar, a coisa vai acontecer. Aleluia. A palavra já foi liberada. Deus já deu a ordem, vai. Só que às vezes a gente se sente Gideão. Não, senhor, eu quero um sinal. Ele não tem sinal, tem palavra. Eu fico imaginando eles ali. Saem da presença de Jesus. O texto, quando eles vão, eles são purificados. Aí tem um autor chamado William Hendricks, da editora Cultura Cristã. Hendricks diz que provavelmente eles sentiram uma corrente de energia e força que vinha de dentro para fora. E eles começaram a se perceber que após fazerem o que Cristo tinha falado, o seu corpo começou a se transformar. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. A palavra já foi liberada. Quando você começar a caminhar, você vai começar a perceber que algumas coisas já estão começando a acontecer. A fé é isso. Fé não é uma expectativa de algo que eu preciso ver. Fé é uma esperança de algo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Isso é muito diferente. Só que às vezes a gente quer esperar algo sobrenatural. Não, filho. A palavra já foi liberada. É para você ir pôr em prática. É para você pôr o primeiro pé. Se eles recebem aquela palavra, vão ao sacerdote e ficam parados, estavam lá até hoje. Iam fazer lá escavações, iam achar lá 10 esqueletos parados. Mas eles só receberam a palavra porque botaram em prática. Só que tem gente que já recebeu zilhões de profecia. Deus já está dizendo: vai, e ele está parado. Meu irmão, enquanto você não caminhar, a coisa não vai acontecer. Mas eu te digo como um profeta: caminhe a partir de hoje e muitos milagres vão visitar você e a sua família ainda essa semana. E os leprosos põem para correr, põem a coisa para acontecer, e a coisa acontece de uma beleza, aleluia, de uma beleza estupenda. Quando eles começam a caminhar, eu fico imaginando a coisa, sabe, retornando,
os órgãos indo para o lugar. Você sabe que a hanseníase, às vezes ela é muito violenta. A nível de cartilagem, orelha, nariz, até amputação de membros. Aí eu estava estudando em casa, lendo esse texto. O SUS tem um tratamento gratuito. Aí eu lendo lá os remédios que combatem a hanseníase. Aí os remédios dizem lá, o remédio fala assim, cessa a atuação da hanseníase, para a atuação. Ou seja, a pessoa que perdeu um membro não recupera. Aí o Espírito Santo falou comigo na hora. Vocês só param a situação, mas nós restauramos o que foi perdido. Jesus não vai só acessar a coisa, Ele vai restaurar o que se perdeu. Ô Jesus! Ele vai fazer uma restauração completa. Aleluia! Ele vai restaurar. Provavelmente um desses homens perderam alguns cartilagens. Eu não posso aplicar na conjectura que é um erro de homilética. Mas provavelmente, dependendo do grau de doença, do tempo, perderam ali cartilagem em pedaço. E quando eles vão caminhando, eles começam a perceber que alguma coisa começou a mudar na vida deles. Porque é assim, quando a palavra é lançada, a gente já percebe no corpo que alguma coisa já acontece. Então que você perceba hoje aí no seu corpo que alguma coisa já está acontecendo sobre a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu creio no evangelho a qual eu prego. Eu creio nesse Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Eu te digo que hoje ainda você vai sentir no seu corpo, aí na sua vida, na sua casa, algo que Deus vai fazer sobre você. Aleluia! Porque é assim que acontece. E quando eles percebem essa transformação, essa graça, essa glória, esse poder, aí aqui, mano, e o texto vai dar um giro de 180 graus. Verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em voz alta. Rapaz, quantos anos de amizade, pastor Sid Clay, tinham esses homens? Eu não sei. Eu não posso nem chutar aqui. Mas eles eram amigos há alguns anos. Algum tempo de relacionamento. Esse 10º aqui é uma cunaíma do texto. É o anti-herói. É o samaritano. Aí ele está ali, percebeu uma cura. E do nada ele vai romper um relacionamento. Olha o texto, verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Voltou para onde? Para encontrar Jesus. Por que ele volta para encontrar Jesus? É lógica. Ele fez a seguinte lógica. Peraí. Eu estou a 100 passos de distância dele. Ele deu uma palavra sem dizer que eu estava curado. E ele já fez isso aqui tudo? E se eu chegar mais perto dele? Oh, Jesus. E se eu chegar mais perto? Calá, chorar, mandar a súria. Remandaravássia. Se eu e você, orando de vez em quando, já contamos um monte de vitória, e se a gente mergulhar mais fundo? Se a gente se dedicar mais um pouquinho? Ô Jesus, quem está entendendo aqui? Se a gente se aproximar mais? Calai, rebadarácia. Se a gente chegar mais perto da graça? Camandarassúria. Mas para isso aqui tem que ter algumas coisas. Ele vai romper a aliança. Que aliança? De amizade. Porque os 9 não querem a face de Jesus. Os 9 só querem a mão. Quem busca a mão jamais verá a face. Quem busca a face sempre vai encontrar a mão. Os 9 olham para o futuro e veem um futuro sem lepra. O 10º olha para o futuro e só vê um futuro com Jesus. Então ele vai romper um ciclo de relacionamento para chegar perto de Cristo. Então deixa eu ser profeta. Rompa com qualquer relacionamento que te afaste para longe da graça. Rompa com qualquer um que só quer te colocar para usar a Cristo. Rompa com qualquer aliança que quer de uma forma de subterfúgio, só obter bênção. Mas fique do lado sempre que é com alguém que te carrega para perto da cruz do Calvário. Aleluia! E ele volta. Ele volta do lugar da onde ele viveu anos, só para encontrar com Cristo.
Olha como é que ele volta na sua Bíblia. Isso aqui é fantástico. Ele voltou como? Dando o quê? Em como? Glória a Deus em... Ué, mas por que ele está dando glória a Deus em voz alta? Por causa do verso 13. Quem grita para pedir, tem que gritar para agradecer. Seja tão intenso na gratidão quanto você é na petição. Fez 7 semanas de pedindo, faça 7 semanas agradecendo. Mas faça tudo para que a glória de Deus seja manifesta. Ele é intenso. Ele volta agradecendo. Ele gritou pedindo, ele grita agradecendo. Tem gente que para pedir é uma maravilha. Sobe tanto monte que parece até cabrito. Mas para agradecer não aparece nem domingo para dar uma palavra de oferta, de gratidão. Enquanto mais grato, mais céu aberto. Enquanto mais ingrato, mais difícil será ser abençoado. Porque toda vez que Deus derrama a bênção sobre um grato, significa que o nome dele é glorificado. E toda vez que um grato agradece a Deus, Deus sempre tem algo a mais para dar ao grato. Então seja grato, porque os céus vão estar abertos sobre a sua vida. A gratidão revela exatamente quem nós somos. E o que esse homem faz? Ele volta dando glórias a Deus em voz alta. Ele quer que todas as pessoas que estão à sua volta, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas, seus conhecidos, a aldeia inteira, possa saber que o que ele está vivendo é o que Deus deu. Então ele glorifica a Deus em voz alta. Meu irmão, glorifique a Deus em voz alta. Glorifique a Deus em voz alta. Tudo aquilo que vier à sua mão, tenha consciência que você só tem porque Deus te deu. Paulo vai dizer isso em Romanos 11:36. As 3 partes ali de Romanos. Porque dele, por ele e a ele. Só aí. Porque dele, origem, Gênesis. Porque dele, por ele, caminho. E a ele. Ou seja, ele é a origem de tudo, o caminho de tudo e o dono de tudo. Então a sua família veio dele, por ele e volta para ele. O que você tem? O que você tem? O que eu tenho? Nada. Porque se meu carro veio dele e por ele e eu devolvo para ele, eu não tenho nada. Então a minha família é dele, os meus filhos é dele, o seu dinheiro é dele, a sua vida é dele. Porque dele, por ele e a ele sejam dadas todas as coisas. Glória eternamente a ele, amém. Tudo é dele. Ele volta glorificando a Deus, porque ele sabe que a saúde que recebe não é ele que ele pegou, foi Deus que deu. Então ele glorifica a Deus. Ele enaltece e bendiz ao nome do Senhor exatamente por aquilo que Deus está dando a ele, aleluia. Eu acho interessante que quando ele glorifica a Deus, olha o que ele diz, verso 16. E prostrou-se aos pés de Jesus com o seu rosto no chão, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Olha o texto aí, ó. Quando ele encontra com Jesus, o que ele vai fazer na sua Bíblia? Ele vai chegando perto de Jesus, pastor Cid. Olha, te chamando de Cid já, misericórdia. Você liga lá, pastor Cid, eu estou no sal. Ele chega perto de Jesus, pastor Jeremias, é automático. Ó, já vai se prostrando. Como Deus falou comigo aqui. De todos os versos, esse foi o verso que Deus mais falou comigo. Enquanto mais perto de Jesus, mais humilde e simples. Enquanto mais distante, mais soberbo e arrogante. Quando você vê alguém muito arrogante e soberbo, ele está nas trevas. Ele está tão nas trevas que ele olha para ele e ele não consegue enxergar ninguém melhor do que ele. Mas quando você vê alguém muito simples, humilde, ele está muito na luz. Ele sabe que ele é pó e tudo que ele tem vem de Deus e ele não tem nada. Por isso que ele se prostra com o seu rosto no chão. E agradece a samaritano, ele está lá com o seu rosto em terra. Ele põe lá o seu rosto no chão. Ele está diante da graça, diante de Cristo. Então ele vai para o chão para adorar. Ele vai para o chão como um gesto de humildade. Eu acho interessante o que esse homem quer de Cristo. Ele quer exatamente uma nova vida. Ele está interessado que Cristo venha zerar a sua vida e começar novamente. Por isso que Jesus, ele é carpinteiro e não marceneiro. Que tem uma diferença. Você sabe que quem trabalha com isso sabe
que é marcenaria? Marcenaria é isso aqui, ó. Estética, embelezamento, porta, janela é marcenaria, não é verdade? Mesa, cadeira, tudo marcenaria, estética, beleza. Carpintaria não é estética, carpintaria é base. Jesus não veio te dar estética, Jesus veio te dar base. Tem gente preocupada com a vida de muita estética, mas quando sopra o vento, cai. Por isso que o demônio de Mateus 12, 43, ele acha a casa vazia e o quê? Adornada, com beleza, estética. Mas vai tentar enfrentar uma casa que tem estrutura. Esse é o segredo da vida, é estrutura, é base. O samaritano se prostra no chão porque ele vai começar uma nova vida, mas ele diz, eu não estou preocupado com a estética da lepra, mas eu estou preocupado com a base sem Jesus. Esse foi o resultado do fracasso da Torre de Babel. A Torre de Babel caiu por causa disso. A Torre de Babel, ela tem um projeto interessante. Qual é o projeto da torre? Tocar em Deus. Todo mundo quer tocar em Deus. Eu quero tocar em Deus. Quem aqui não quer tocar em Deus? Não, Ronald, eu não quero tocar em Deus. Todo mundo quer tocar em Deus. Mas esse é o problema. Por que a torre desaba? O problema não é tocar em Deus. O problema é onde Deus está. E Deus estava na torre no final. E qualquer vida e qualquer projeto que Deus está no fim vai desabar. Projeto que não desaba é quando Deus está no início. Porque quando é Deus e a base, pode soprar o vento que for, pode ter a pedrada que for, o levante que for. Mas ninguém desaba uma vida fundamentada no Evangelho da Graça. Vida que tem base não cai. Vai soprar vento, vai vir tempestade, vai vir intriga, vai vir oposição. Mas ele está firmado na rocha, firmado na palavra. Ele fica firme. Quem pode adorar o Senhor? Remandio calamandarasúria. Remascamar quebachúria. Alachoramandarasúria. Ele quer uma transformação completa. Ele não quer só limpeza de lepra. Ele quer ter um encontro com Cristo. Esse texto aqui me assusta. Esse texto aqui me assusta. Se a gente olhar esse texto como igreja, 90% da igreja aqui se perdeu. Só 10% foi salva. Esse texto aqui me assusta, porque mostra que 9 pessoas experimentaram o milagre sem experimentar Jesus. O fato de muita gente receber milagre não significa ser salva. O que significa salvação significa se aproximar de Cristo. Ter ousadia de romper com as coisas do mundo e olhar para a cruz do Calvário e encontrar com Ele. Esse homem faz isso. Ele não quer um futuro sem Jesus. Ele quer um futuro com Jesus. Por isso que ele se prostra no chão. Ele não tem vergonha. Ele quer zerar a vida. E o texto diz na sua Bíblia que ele era samaritano. Ninguém esperava um samaritano fazer isso. Ninguém esperava esse encontro. Interessante a pergunta de Jesus. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Oh, Jesus. Se o senhor não sabe onde está, imagina eu. Onde estão os 9? Onde é a pergunta da filosofia. Quando você faz filosofia, você aprende isso. De onde eu vim? E para onde eu vou? Onde é a primeira pergunta que Deus faz em Gênesis? Gênesis 3:9. Adão, onde estás? Onde é a localidade, geografia, que vai levar para a segunda pergunta da filosofia. Identidade. De onde eu vim? E para onde eu vou? E quem eu sou? Quem é a segunda pergunta que Deus faz em Gênesis? Quem te mostrou que estavas nu? Gênesis 3:11. Onde e quem andam juntos? Mas por que Jesus pergunta onde estão os 9? E por que Deus pergunta, Adão, onde estás? Porque quem está longe do onde de Deus não sabe nem quem é. Por isso que dá essa briga violenta aí fora, de pessoas mudando de sexo, em tudo quanto é lugar. Porque quem está longe do onde, da geografia divina, ele está completamente perdido da vida e de si. Mas quem está no lugar aonde Deus quer, ele sabe quem ele é. Quem ele é? Lavado e remido pelo sangue do Senhor. Ah, lavado e remido, filho da promessa. Calamandarasúria, revácia. Aí a gente sabe quem nós somos.
que eu e você sabemos onde estamos, a gente não está perdido. Nós não somos uma aleatoriedade. É como a teoria da evolução vai propor. Charles Darwin, eu adoro discutir com essa turma, meus amigos que são dessa área. Não, Anderson, tem um lance do Big Bang. Eu falei, então peraí. Então você está falando para mim que estava tudo parado e virou isso aqui tudo? Eu falei, então falei, se eu explodir um Fusca, ele vai voar e vai desmontar e vai virar uma Lamborghini. Então se a proposta de uma explosão organiza isso aqui tudo, então se eu pegar meu relógio, tacar na parede, ele vai cair e virar um Rolex? Aí eles ficam irados comigo. Eu falei, não, filho, eu não sou fruto de aleatoriedade. Deus me criou. Eu sei onde eu estou. Eu estou na casa do meu Pai. Quem sou eu? Lavado e remido pelo sangue do Senhor. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou cheio do Espírito Santo. E eu vou encontrar o meu Pai lá da eternidade. Quem vai encontrar aqui comigo? O nosso Pai lá da eternidade. E vamos estar junto com Ele na mesa. Nós sabemos onde estamos e quem somos. Eu sei exatamente onde eu estou e quem eu sou. Então Jesus vai propor, falar uma segunda, terceira pergunta. Acaso não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? Levanta-te e vai, pois a sua fé te salvou. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O homem volta para agradecer e vai embora salvo. A gratidão é capaz de nos colocar em lugares que a gente jamais pode imaginar ir. Um coração grato é um coração que pode alcançar lugares que a sua mente nunca imaginou. É interessante que a palavra salvação é sizoken, é uma obra completa. E purificação é varrido por fora no grego. Ele foi varrido por fora. Os 9 só foram limpos por fora, mas o 10º foi limpo de dentro para fora. Ou seja, esse homem, quando encontrou os outros amigos em Jerusalém, que ele tem que pagar lá a sua oferta de purificação de leprosos, e alguém vai perguntar para ele, rapaz, mas você não andava com os outros? Cadê os outros? Não ando mais com eles. Eu ando com ele. Meu lance é com ele agora. Eu rompi com eles. Eu ando é com ele. A gratidão colocou esse homem em acesso ao eterno Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Há uma graça aqui, irmãos. Há uma graça aqui nessa noite. Uma das grandes coisas que eu aprendi com o Pai, com meu Pai Celestial, foi sobre esperança e expectativa. O Espírito Santo me deu aula sobre isso. Por exemplo, o samaritano aqui, ele não tem expectativa, ele tem esperança. Toda vez que você tem expectativa em Deus, Deus te frustra. Porque a expectativa parte do princípio de algo que nós imaginamos e colocamos na frente de Deus para Ele fazer. Por exemplo, Jairo tinha uma expectativa de cura. Ele não tinha uma esperança de ressurreição. Só que na agenda de Jesus não tinha cura. Na agenda de Jesus tinha ressurreição. Então ele frustra a expectativa de Jairo para que Jairo vá viver com a sua filha cheio de esperança. Marta tinha uma expectativa de cura, mas Jesus tinha uma esperança de ressurreição. Por isso que ele vai frustrar Marta durante 4 dias para dizer, eu não vim curar Lázaro, eu vim ressuscitá-lo. Eu não estou pautado na sua agenda, mas eu estou pautado na minha agenda. E tem muito cristão vivendo uma vida de frustração, porque vive uma vida de expectativa e não de esperança. Expectativa significa que eu preciso fazer para Deus fazer algo. Esperança significa eu descanso porque já foi tudo feito. Expectativa dá peso, dor de cabeça, ansiedade, tira o sono. A primeira vez que eu vim pregar aqui no Pastor Amarildo, eu não tinha carro. Um amigo meu que trouxe as 3 últimas vezes.
E eu falava, Senhor, eu preciso comprar carro, e como é que faz? Não tem dinheiro, e Jesus, como é que faz? E fui num amigo, que é um profeta aqui da Baixada, aqui de Queimados, um homem de Deus, um cara sério. Ele falou assim, Ronald, abre a sua mão. Eu tinha acabado de tirar a carteira. Peguei a carteira assim, pouco tempo. Ele abre a sua mão. Um homem, daqui a 15 dias, vai bater na sua porta, vai te oferecer um negócio, vai te dar um carro, assim, 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 assim. Ele deu até o ano do carro, a cor, número de porta. Deu o horário que o homem ia bater na minha porta. Ele estende a sua mão, você crê? Falei, creio. Aí eu fechei. Descansei, meu irmão. E aí, pastor? Vai lá no estacionamento. Vai lá. Vai lá no estacionamento. Como é que aconteceu? Exatamente como ele falou. Mas pastor, como é que é isso? Esperança. Não é expectativa. O que esse samaritano tem? Esperança. Expectativa tira o sono, da dor de cabeça, da ansiedade. Toda vez que você se relacionar com Deus em expectativa, Ele vai te frustrar. Deus é especialista em frustrar crente com expectativa. Ah, vai chegar assim, e vai ser assado, e Deus vai... Não. Jairo é interessante que Jairo chega a falar com Jesus. Não, senhor, vai lá em casa, vai pôr a mão na cabeça da minha filha, ela vai ficar curada. O que Jesus faz? Ó, aí eu vou fazer isso. E toca o barco, e pá. E você conhece a história? Mulher do fluxo de sangue pula no meio do caminho. Ele para, conversa com ela, porque no reino dos céus é assim, quem tem fé fura fila. Jairo podia ser um cara, mas ela tinha mais fé do que ele. E no reino é assim, quem tem fé vem primeiro. Eu espero que seja hoje, você aí. Ó, resolveu o problema dela e vai, bate. Não incomode mais o médico, que a tua filha morreu. Ó, não temas, crê somente. O que Jesus está dizendo? Eu não vim curá-la, eu vim ressuscitá-la. O que Jesus vai fazer por você é muito além da sua expectativa. Creia na esperança chamada Cristo. O que esse samaritano tem é esperança. Ele não tem expectativa, é esperança. Uma vida de esperança. E nessa noite eu queria convidar você que entrou aqui. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Ou você que não tem Jesus. Você que veio aqui a convite de alguém, de um amigo, do filho, de um parente. Queria convidar você a sair do seu lugar nessa noite. Entregar a sua vida a Jesus. Os 10 leprosos, eles foram ao encontro de Cristo. Foram. Jesus entrou na aldeia, estava ali. E eles vão ao encontro dele. Eles não esperaram o dia de amanhã, porque amanhã é uma projeção, pastor. A gente não tem amanhã. O lance é hoje. Jesus quer te encontrar hoje, meu irmão. Jesus quer ter um encontro com você hoje aqui. Sai do seu lugar e vem aqui entregar a sua vida a Jesus. Você que está afastado do Senhor, venha aqui e retorne aos caminhos do Senhor. Fala assim, eu não vim buscar só a mão dele, eu quero a face dele. Onde está você? Que deseja entregar a sua vida a Jesus. A igreja de oração, eu sei que tem. Viva uma vida de esperança e não de expectativa. Onde está você que deseja entregar a sua vida a Jesus? Você que deseja ter uma aliança com Cristo e ir embora daqui, não só purificado, mas salvo, aleluia. Ele não veio só resolver o problema do corpo, ele veio salvar a sua alma. Alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja retornar aos caminhos do Senhor. Calamandará, choraman, chorarrevácia. Onde está você que deseja ter uma aliança com Cristo, um encontro com Cristo? Eles foram ao encontro. Jesus passa, eles gritam e Jesus olha. Ou seja, era com eles. É algo, meu irmão, que só você pode fazer. Eu não posso, pastor Amarildo não pode, nosso pastor Silas não pode, os pastores aqui não podem, só você pode. Jesus está aqui, ele está passando nessa aldeia e ele veio ter um encontro com você. Onde está você que deseja entregar a sua vida a Jesus? Ou deseja retornar aos caminhos do Senhor? A igreja em oração. Sai do seu lugar, peça licença, fala licença, eu quero ir lá, eu quero ter um encontro com Cristo. Eu não quero só ser curado, eu quero ser salvo. Eu quero ter minha alma lavada e remida pelo sangue do Senhor. Como eu disse aqui, você quer estar aonde Deus está e saber quem é, porque onde você está
Quando você está em Deus, você sabe quem você é. Onde está você? Que deseja entregar sua vida a Jesus? Ou deseja retornar aos caminhos do Senhor? Peça licença e venha aqui à frente entregar sua vida. Alguém entre nós, aleluia, que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou retornar aos caminhos do Senhor? Aleluia. Não perca essa oportunidade. O tempo é hoje, meu irmão. O amanhã não existe. O amanhã é uma projeção nossa. O amanhã é algo que nós projetamos. O hoje é o que nós temos. Por isso que é presente. Deus nos deu. Esse é o presente de Deus para a sua vida. O presente é hoje, é agora. Onde está você que deseja entregar a sua vida a Cristo? Ou deseja retornar aos caminhos do Senhor? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. E entrega a sua vida a Cristo. Alguém entre nós? Se não há, que Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo.